Fernanda, olá, bom dia, como você vai, hein? Espero que você esteja muitíssimo bem, parabéns por ter passado no vestibular, que você goste bastante da área que escolheu. Se não gostar também, né? Várias pessoas pulam para outras. É um autoconhecimento, né? Quanto à nossa perspectiva profissional. Então, parabéns, as trocas que fizemos, né, até hoje foram excelentes. E no que você precisar, estou aqui, você sabe, né? Confio bastante em você e admiro muito, parabenizo muito a sua gana por aprender, o quanto você se dedica ao que você se propõe a fazer, pessoal, profissionalmente. Então, tenho certeza de que na faculdade você vai estender toda a, a, a sua ânsia por conhecimento, fazendo pesquisas, estudando a fundo, né, lendo, escrevendo, quanto à sua área escolhida agora, né? E um dos livros que eu indiquei a você foi sobre a escrita, né, que é do Stephen King, que é um dos meus livros de cabeceira. Há questões que eu já fiz para um dos cursos onde eu trabalho e trechos desse livro também, apostila, né, de curso onde eu trabalho. E E assim, é muito importante esse livro. O Stephen King é o escritor, né, meu escritor preferido, e por todas as temáticas que ele aborda, o conjunto de temáticas, a multiplicidade de temáticas, as metáforas, usa a linguagem. E esse livro sobre a escrita é muito autobiográfico também, porque ele utiliza muito experiências dele de vida. Ele foi abandonado pelo pai, né? A mãe criou ele sozinho com o irmão. E apesar de ela ter morrido quando ele era jovem ainda, ela foi a que mais incentivava ele. É a maior inspiração dele na vida, né? O que ele fala. E as segundas maiores inspirações da vida dele são a esposa, que também é escritora, a Tabitha King, e os filhos. Dois deles também são escritores. Tá? Então, sobre a escrita, ele mostra o quanto em textos a metonímia é muito importante. Até acredito que é a figura de linguagem mais apareça em textos dissertativos, né? Expositivos, argumentativos e de escolas e de faculdades também, quanto a trabalhos acadêmicos, até chegar ao próprio TCC. Então, inclusive, se você precisar de revisão de texto, né? Inclusive para o seu TCC daqui a poucos anos, pode contar comigo também, tá? Que eu reviso textos, eu trabalho como revisor de textos também. Então, nesse livro ele usa muito a experiência dele, mas ele é contrário a formulinhas feitas, igual a mim, igual a várias outras pessoas. Somos contrários a fórmulas que ditam como a pessoa deve agir, como a pessoa deve se encaminhar para ter sucesso na vida, para poder atingir determinados patamares na vida. Então, é muito importante que ele também é contra fórmulas feitas assim. Então, no início do livro, ele fala, né, que logo no início, ele diz que este livro é curto, porque a maioria das obras sobre a escrita está cheia de baboseiras. Ele é muito humilde e modesto também, isso também me atrai muito. Os escritores de ficção, incluindo este que vos fala, não têm um entendimento muito claro sobre o que fazem. Por que funciona quando é bom, por que não funciona quando é ruim. Imaginei que quanto mais curto o livro, menos baboseira teria. E realmente é um dos livros mais curtos dele. Né? Ele escreve vários, de It, a Coisa, por exemplo, tem mais de 1000 páginas. E ele utiliza muitos repertórios. Né? Ele é o escritor que é mais adaptado, né? Contos e romances dele. É o escritor que é mais adaptado para o cinema, né? Para filmes e séries. Né? E ele já começa falando isso. Não há fórmula para escrita, não há fórmula para leitura. Assim como não há fórmula, utilizando essa linha argumentativa, não há fórmula para estudar. Cada pessoa escolhe, verifica, analisa, explora
suas próprias formas de estudo, né, as que mais se encaixam. Então, não há fórmula no sentido de que não há critério universalizado para que a pessoa, né, como um método para a pessoa fazer essas atividades. E ele utiliza muitas metáforas, como você vai ver. E a parte, né, que é a parte que eu mais gosto do livro, que é no capítulo O que é a escrita, que no livro físico está na página 93. O que é a escrita? Aí ele inclui muito as experiências dele, mas falando que isso influenciou a minha vida, essa foi minha trajetória, principalmente por meio de a mãe dele estimulá-lo tanto a leitura e a escrita, mas ela nunca o coagiu, né? Nunca impôs que ele seguisse determinada área profissional como escritor. Pelo contrário, ela sempre deixou ele explorar. E aí uma parte do livro até que diz que ele fala que a mãe dele nunca dizia que o texto dele estava ruim, desde a escola. Sempre dizia que todo texto é possível de aprimoramento. E é uma ideia que eu sigo também. Por isso que, para mim, não existe redação perfeita, nem trabalho acadêmico perfeito. Sempre é possível aperfeiçoar. E de acordo com a visão, com as perspectivas e com os interesses e objetivos de quem escreve o texto. Então ele já começa dizendo o que é a escrita. Telepatia, é claro. É muito interessante quando se para e pensa sobre o assunto. Por anos, muita gente discutiu se a tal da telepatia existe ou não. Sujeitos como J.B. Heine queimaram as pestanas tentando criar um processo válido para isolá-la. E o tempo todo ela estava aqui, bem debaixo do nosso nariz. Bem debaixo de nosso nariz. Como a carta roubada do Sr. Poe. Ele utiliza muitos repertórios, por isso que muitas pessoas leem esse livro também, até para ajudar em redação. Porque ele utiliza muitos repertórios, como a carta roubada do Sr. Poe o Sr. Poe é o Edgar Allan Poe, né, o escritor. E a carta roubada é um dos textos dele. E ele já compara, metaforicamente, a escrita com a telepatia, já que há um diálogo de mentes. Um voltado especificamente para o lado psicológico, num sentido, e um outro sentido voltado para essa transmissão de pensamento, essa interação à distância entre quem escreve um texto e quem lê o texto. Todas as artes dependem de certo grau de telepatia, mas acredito que a escrita ofereça a destilação mais pura. Posso estar sendo parcial, mas mesmo que esteja, podemos escolher a escrita, porque afinal estamos pensando e falando sobre ela. Meu nome é Stephen King, estou escrevendo a primeira versão desta parte em minha mesa, aquela sob o telhado inclinado, em uma manhã nevada de dezembro de 1997. Tenho algumas coisas na cabeça. Umas são ruins, problemas de visão, compras de Natal que ainda nem comecei a fazer, minha esposa resfriada na rua nesse frio. Outras boas. Nosso filho caçula veio fazer uma visita surpresa. Vou tocar Brand New Cadillac, Cadillac novinho em folha, do Vince Taylor com os Wallflowers em um show. Mas neste momento tudo isso está aqui em minha mente. Wallflowers é o nome da banda que ele canta e toca junto com outros escritores. E eles tocam não no sentido mercadológico, eles fazem shows, né, cara? Restaurantes também, casa de show, mas ele não toca mercadologicamente, ele toca por diversão, assim como os outros amigos dele da banda. A esposa dele, ele já está casado com ela há várias décadas, que é a Tabitha King, ela também é escritora. E ela é a segunda pessoa, né, no caso, a primeira pessoa mais importante da vida dele que ele considera era a mãe dele, que morreu quando ele era jovem, e a esposa e os filhos. Dois dos filhos são escritores. A filha não. E aí ele diz: Eu, porém, estou em outro lugar, em um porão onde existem muitas luzes brilhantes e imagens claras. Um lugar que construí para mim ao longo dos anos. Daqui se vê ao longe. Sei que é meio estranho e contraditório que um lugar de onde se vê ao longe seja um porão, mas é assim que funciona comigo.
Se você quiser construir seu próprio lugar de onde se vê ao longe, pode colocá-lo no alto de uma árvore, no telhado do Empire State ou à beira do Grand Canyon. O trenzinho vermelho é seu para puxar, como diz Robert McCammon em um de seus romances. Olha as referências que ele faz em meio a tantos argumentos, né? Este livro está programado para ser publicado nos Estados Unidos no segundo semestre de 2000. Aí nos Estados Unidos foram lançadas duas edições, né? Uma nota do editor. E nos Estados Unidos foram lançadas duas edições de On Writing, que é o nome original de Sobre a Escrita. A primeira em 2000, a segunda da qual foi traduzida a edição brasileira em 2010. Então, este livro está programado para ser publicado nos Estados Unidos no segundo semestre de 2000. Se as coisas funcionarem como previsto, você está em algum ponto mais distante na linha do tempo. Muito provavelmente em seu próprio lugar de onde se vê ao longe, aquele para onde você vai quando quer receber mensagens telepáticas. Não que você tenha que estar lá. Livros são uma mágica singularmente portátil. Costumo ouvir um livro quando estou no carro, sempre a versão completa, considero audiolivros resumidos o fim da picada. E levo outro comigo, aonde quer que eu vá. A gente nunca sabe quando vai precisar de uma válvula de escape. Filas quilométricas em cabines de pedágio, os 15 minutos que tem que perder no corredor de alguma faculdade enquanto espera o orientador, que está atendendo a algum maluco que ameaçou cometer suicídio porque está reprovando em patafísica transcendental básica. Sair para, enfim, conseguir a assinatura dele em um pedido de dispensa de matéria, saguões de embarque em aeroportos, lavanderias em tardes chuvosas e, o pior de tudo, consultórios médicos quando o sujeito está atrasado e você tem que esperar meia hora para sentir dor em alguma parte sensível. Nessas horas, para mim, o livro é vital. Se eu tiver que passar um tempo no purgatório antes de ir para um lugar ou outro, acho que não sofrerei muito se houver uma biblioteca que empreste livros. Se tiver, provavelmente só terá romances da Danielle Steele e livros de autoajuda. Ah, se ferrou o Steve. Ele adora falar com ele mesmo. É como acho que todo mundo, né? Danielle Steele, ele não falou mal dela aqui, né? Eu gosto muito dela, inclusive, dos romances dessa escritora. Só que ele falou, acho que mais quanto a questão de limitação, né? De haver apenas um tipo ou dois tipos de livros para se ler em algum ambiente, né? Leio onde posso, mas tenho lugar favorito, como você também deve ter. Um lugar com boa luz e vibrações positivas. Para mim é a cadeira azul que fica no escritório. Para outros pode ser o sofá na varanda, a cadeira de balanço na cozinha ou talvez a cama. Ler deitado pode ser uma maravilha, desde que a iluminação seja boa e a pessoa não seja dada a derrubar café ou conhaque nos lençóis. Então vamos considerar que você esteja em seu lugar favorito de recepção, como eu estou em meu lugar favorito de transmissão. Precisamos desempenhar nossa rotina mentalista, não só à distância no espaço, mas também no tempo. Ele relaciona a telepatia, transcende o sentido de telepatia, direcionado exclusivamente à área psicológica, psiquiátrica, e estende para a área literária, universaliza o sentido de telepatia. E a ponto de abranger a telepatia também na relação tempo-espaço, bem física e bem metafísica. Por isso, né, quanto ao falar em público, quanto como eu falei para você, né, que eu, se me dissessem no ensino fundamental e no ensino médio, quando eu estava no colégio, que eu seria professor, eu ia achar engraçado. Não ia rir na cara da pessoa para não ser inconveniente, mas por dentro e sozinho depois eu ia rir. Porque, olha, o falar aqui, o gravar vídeo para mim, pô, comecei a fazer live no Instagram, convidado por uma professora, quando eu nem estava formado ainda, e ela simplesmente... E aí foi a abrangência que me ofereceu
que eu vi que eu gostei muito de gravar vídeo. E eu gravo vídeos também de aulas particulares para algumas pessoas. Aí, como eu estou fazendo a você agora, este vídeo ficará no meu YouTube pessoal. Tem profissional, tem pessoal, que é no que eu coloco vídeos direcionados a alguém específico. Se ainda conseguimos ler Dickens é o Charles Dickens, né? Um conto de Natal, um dos livros mais famosos dele, chegou a ser adaptado para filmes também, inclusive animações. Então, promover essas relações na vida, eu acho que é muito interdisciplinaridade, muito associações. Por vezes negativa, quando a pessoa se menospreza, né? Não se respeita ao comparar com outras, e também positivamente, acredito, né? Porque essas associações, como nesse livro aqui, é o que nós podemos fazer na vida, né? O devemos fazer na vida. Uma música nos faz pensar em um escritor, um filme no escritor, a relação literal mesmo entre as áreas do conhecimento, né? Como os diversos livros que são adaptados para filmes, né? Então, se ainda conseguimos ler Dickens, isso ajuda muito na proficiência no falar também, né? Falar bonito, acredito que não seja necessariamente utilizar palavras, né, de acordo com a norma padrão, formais, mas sim a habilidade humana de adaptar a linguagem aos ambientes que cada um de nós frequenta, né? Sem menosprezar o uso de gírias, nem de palavras e de expressões informais, né? Poder utilizar o VC e outras abreviações em conversas como do WhatsApp, mas tendo a consciência de que, dependendo do ambiente, não se deve utilizar. Isso é interessante de ambiente, é muito interessante. Se ainda conseguimos ler Dickens, Shakespeare, e com a ajuda de uma nota de pé de página ou duas, Heródoto, acho que podemos lidar bem com a distância entre 1997, quando ele estava escrevendo, e 2000, né? Quando era o projeto de adaptar, de lançar o livro, que foi realmente quando ele lançou o livro. Essa edição aqui é a primeira da editora Objetiva. Ah, não, né? Essa daqui que eu estou lendo é da editora Objetiva, mas é a primeira da editora, que é de 2015. Mas o livro mesmo está escrito aqui que foi lançado em 2000, como ele previa. E aqui vamos nós, telepatia de verdade em curso. Você vai notar que não tenho nada na manga e que meus lábios nunca se mexem. E é bem provável que os seus também não. Olha, aqui temos uma mesa coberta com um pano vermelho. Nela está uma gaiola do tamanho de um aquário pequeno. Na gaiola está um coelho branco de nariz e de olhos rosados. Nas patas de frente está um toco de cenoura, que o coelho rói alegremente. Nas costas, escrito em tinta azul, está o número 8. As metáforas, as metonímias, as analogias que ele faz nessa, né, imaginando, né, o hipotético, o imagético, quanto à mesa de coberta com pano vermelho, a gaiola, o aquário, o coelho, a cenoura, e o número 8 escrito em tinta azul nas costas do coelho, tudo para formalizar e praticar a telepatia na escrita e da escrita, entre quem escreve e quem lê, entre quem fala e quem ouve. Isso é sensacional, né? Nós vemos a mesma coisa, a interlocução, né, o tempo todo. Ele chama o leitor que o lê há vários anos de leitor fiel. Nós vemos a mesma coisa? Precisaríamos nos unir e conversar para ter certeza absoluta, mas acho que sim. Claro que haveria as variações necessárias. Alguns receptores, né, nós, os leitores, os interlocutores dele, verão o pano vermelho vivo, outros vinho, e outros mais verão tonalidades distintas. Para daltônicos, ó, a representatividade e a inclusão que ele oferece, né, na escrita. Para daltônicos, a toalha de mesa vermelha tem a cor de cinzas de cigarro.
Alguns verão bordas franzidas, outros tudo liso. Almas mais decoradas podem incluir. Não, almas mais decoradoras podem incluir alguns laçarotes. Fiquem à vontade. Minha toalha de mesa é sua toalha de mesa. Da mesma maneira, o material da gaiola deixa muito espaço para interpretação. No mínimo, ela foi descrita como uma comparação tosca, que só é útil se eu e você vemos o mundo e medimos as coisas nele com um olhar parecido. É fácil ser desleixado ao fazer comparações toscas, mas a alternativa é uma excessiva atenção aos detalhes que tira toda a diversão da escrita. O que eu deveria dizer? Na mesa tem uma gaiola com 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e 36 centímetros de altura. Então eles perguntam, o que eu deveria dizer? Que na mesa tem uma gaiola com 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e 36 centímetros de altura? Isso não é prosa, é um manual de instruções. O parágrafo também não diz de que material é feita a gaiola. Telas soldadas? Vigas de ferro? Vidro? Mas isso realmente importa? Todos entendemos que dá para ver do outro lado da gaiola. Nada além disso nos importa. Quer dizer, ele exercita muito, né, e exerce muito a empatia, a resiliência, a criatividade, a autonomia de cada leitor, né, formalizar, criar informações, contextos, a partir do que ele propõe. Diz que nada disso importa. A coisa mais interessante aqui não é nem o coelho que rói a cenoura, mas o número que ele traz nas costas, o número 8. Não é um 6, nem um 4, nem 19,5. É um 8. É para isso que estamos olhando e todos sabemos. Eu não disse a você, você não me perguntou, eu jamais abri minha boca e você jamais abriu a sua. Nós não estamos nem no mesmo ano, quanto mais na mesma sala, mas estamos juntos, estamos próximos, estamos tendo um encontro de mentes. Acredito que essa frase aqui é a tese do texto. É a frase mais importante desse texto, já que justifica diretamente o que ele disse no início, que escrita é telepatia. Escrita é telepatia. Estamos tendo um encontro de mentes, em tempo e espaço diferentes. Mandei uma mesa com um pano vermelho, uma gaiola, um coelho e o número 8 escrito em tinta azul. Você recebeu tudo, principalmente o 8 azul. Estamos participando de um ato de telepatia. E não é enrolação mística, é telepatia de verdade. Não vou entrar em detalhes sobre o que quero demonstrar, mas antes que a gente prossiga, você precisa entender que não estou tentando ser engraçadinho. Existe sim algo que pretendo demonstrar. Você pode encarar, essa parte aqui, esse parágrafo que eu vou ler agora, é o que eu uso mais em sala desse livro. E é um dos que eu mais uso em sala no geral, de livros em geral. Que vale para sempre quando nós nos predispusermos a escrever um texto. Por obrigação, como atividade de escola, de faculdade, do que quer que seja, ou porque nós queremos escrever. Você pode encarar o ato de escrever com nervosismo, animação, esperança ou até desespero. Aquele sentimento de que nunca será possível pôr na página tudo o que está em seu coração e em sua mente. Você pode ficar com os punhos cerrados e os olhos apertados, pronto para quebrar tudo e dar nome aos bois. Pode ser que você queira que uma garota se case com você ou deseje mudar o mundo. Encare a escrita como quiser, menos levianamente. Deixe-me repetir. Não encare a página em branco de maneira leviana. A pessoa tem que se predispor a se explorar, se autoconhecer por meio das leituras e das escritas que ela faça. Então, não encare a página em branco de maneira leviana. Ele escreveu até em itálico.
justamente para que nós não nos subestimemos. E isso você pode usar valendo para a sua vida acadêmica também, e pessoal, né? Ou intensificar isso, que eu acho que você já faz isso. Eu tenho certeza de que você já faz isso. De que você não encara a página em branco de maneira leviana, mas intensificar mais ainda isso, crescentemente. Ler em voz alta, escrever tópicos de ideias, principalmente as que não são por obrigação, porque você quer escrever. Ler revistas, né? Aqui em casa a gente lê muito, minha esposa também adora, que é essa daqui, filosofia. Revistas em geral, tem a Discutindo Filosofia, essa aqui é Ciência e Vida, Filosofia. Ou seja, há muitas pessoas que, né, acredito que várias pessoas no Brasil, acredito que a maioria das pessoas vê leitura como obrigação, leitura escrita como obrigação. Mas quando a pessoa não faz isso, muitas vezes induzidas em casa, né, minha mãe e meu pai sempre me estimularam, me identifiquei muito com esse livro também por causa disso. Porque assim como a mãe do Stephen King, a minha mãe e meu pai sempre me estimularam bastante, minha irmã e eu, a leitura, a escrita, independentemente da área que nós quiséssemos seguir depois profissionalmente. Acabou que Stephen King ficou escritor e eu fiz letras na UF e adoro escrever e ler até hoje, minha irmã também, né? Então, não à toa se fala tanto da educação, assim, né? Não estou pedindo que você comece com reverência ou sem questionamentos. Não estou pedindo que você seja politicamente correto ou deixe de lado seu senso de humor. Deus queira que você tenha um. Ele é muito irreverente também e humorístico. Satírico até na escrita. Isso não é concurso de popularidade, nem os Jogos Olímpicos da moral, nem a igreja. Mas é a escrita, cacete, não é lavar o carro ou passar delineador. Se você levá-la a sério, podemos conversar. Se você não puder ou não quiser, é hora de fechar o livro e ir fazer outra coisa. Lavar o carro, talvez. Então, espero que você goste da leitura. Indicarei outros livros, né? Muitas pessoas me perguntam, não só alunas, alunos, mas colegas de profissão também, outras pessoas, quanto a livros de indicação, que eu participo. No momento, eu estou participando de 2 clubes de leitura, com leituras dinâmicas, né? Um deles numa comunidade do Facebook, que eu e o Andrew criamos há vários anos. Paramos de usar, depois voltamos, mas que nós utilizamos bastante. E nós criamos esse grupo voltado à redação, tanto de colégios, principalmente, quanto acadêmicos. E tiveram a ideia no grupo, perguntaram se eu e o Andrew estaríamos disponíveis e com desejo de fazer isso, de dinâmica de leitura. Então, eu leio muito desde criança, né? O Andrew eu conheci quando eu era monitor do colégio curso PH, que é um dos mais famosos e um dos que mais tem unidades, mais de 10, aqui no Rio de Janeiro. Não só na cidade do Rio de Janeiro, mas tem 2 unidades também em Niterói e Piratininga, 3 unidades, 2 em Niterói, 2 ou 3, acho que são 2 porque algumas fecharam com a pandemia, mas o Andrew, ele era monitor também com nós dois de português, redação e literatura nesse colégio curso PH. Eu fiquei de 2013 a 2020, 2013 até 2021 lá. Ele ficou menos tempo, mas ele ficou mais ou menos de 2016 até 2018, porque ele acabou parando de fazer letras, como ele fazia na UFRJ, que é outra federal daqui, eu fiz na UF, que é em Niterói, no município do Rio, e ele na UFRJ. E foi fazer administração, agora ele já está formado em administração e tal.
mas ele adora ler e escrever também. Então, nós criamos essa dinâmica, com ideias, né, com a vontade e a iniciativa de algumas alunas, né, dessa comunidade do Facebook, Fábrica de Redação. E estamos discutindo livros. Eu posso até ir te falando quais são os livros que nós estamos falando. Nós damos uma lista, né? Eu geralmente faço a lista, o Andrew também, mas ele geralmente deixa comigo, por escolha dele, e, e não por imposição minha, e aí ele escolhendo, e o pessoal escolhe livros. Ou então, em geral mesmo, de livros sem lista. Agora é o segundo mês que nós estamos fazendo isso. E eu indico a você o livro O Sol é para Todos, que vai ser uma das 2 leituras de março desse grupo, nessa comunidade. Então, já sabe, precisando, estou aqui para comentários, para discussões, para dúvidas, para desabafos. Pode me enviar mensagem pelo WhatsApp à vontade. E até a próxima. Esse não vai ser o único vídeo que eu vou gravar direcionando-me especificamente a você, mas é o primeiro e é o maior. O primeiro geralmente é o maior. Então, pode ouvir quando puder, quando quiser e quando puder, tá? Sem pressa. Beijão, o sol é para todos. Eu vou enviar para você o PDF desse vídeo. Abração! Tchau!